Todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, sejam todos realmente muito bem-vindos. Você está no canal Moisés Lima, o maior canal sobre integralismo e Plínio Salgado do YouTube. Onde é que eu aprendi isso? Recentemente eu estava discutindo com um sujeito que eu não acreditava nesse negócio de linguagem corporal, né? Esse negócio de microsinais de linguagem corporal, que eu achava isso uma pseudociência. E ele me mandou o canal de um sujeito que sempre falava isso na abertura. Seja bem-vindo ao canal, maior canal no YouTube de tal coisa. E aí eu percebi que, poxa, ele é o único cara que fala disso, então é óbvio que ele é o maior canal, né? Eu falei, vou usar isso também, né? É, bom, então o que nós vamos falar hoje? Será que o exército brasileiro é positivista e maçônico? Muito bem, é o que nós vamos responder hoje. Mas antes eu peço para você, que não é inscrito aqui no canal, para que você se inscreva, ative o sino das notificações para ficar por dentro aqui das nossas novidades, tá certo? Não deixe de se inscrever, isso é uma coisa que eu te peço encarecidamente. Vai lá para o vídeo, pode parar o vídeo, não tem problema. Vai lá, dá seu like, curte, compartilha, manda esse vídeo para alguém, porque isso é uma forma de nós ampliarmos essa discussão, né? Todos vocês que estão nesse canal aqui, e disso eu tenho certeza, vocês são pioneiros. Vocês têm espírito pioneirista, né? Um espírito de missionário, né? E faz parte da nossa necessária labuta ir lá e compartilhar um conteúdo que condiga com aquilo que nós queremos espalhar, com a verdade que nós queremos espalhar. Então tem esse espírito bandeirante, tá entendendo? Desbravador, faça isso, não tenha medo, não tenha dó, né? Muito bem, feito isso, já que você compartilhou, curtiu, comentou, está comentando aí, nós vamos mergulhar um pouco aqui em algumas divagações que são importantes para entender o tema. Eu gosto sempre de dar a minha opinião, tanto no começo do vídeo ou no final dele, a minha opinião a respeito das coisas, de um ponto de vista mais particularizado, para que vocês entendam. Bom, eu tive uma passagem curta, uma passagem rápida pelo Exército Brasileiro e pude, mas aproveitei muito bem, no meu entendimento, aproveitei muito bem aquele período. Não gostaria de ficar mais, então acho que tirei o melhor proveito daquilo, daquela experiência. E eu lembro algumas experiências dessas que vale a pena mencionar. Eu notava que os oficiais eram muito pró maçons, né? Eram muito voltados para a maçonaria. Muitos deles tinham um espírito bastante positivista, mas não eram a maioria, né? Não eram a maioria, não chegava a compor a maioria. E que eu lembro de um caso, por exemplo, que nós estávamos em marcha e o tenente puxou o seguinte: Brasil acima de tudo, abaixo de nada, somente. Não, ele puxou o Brasil acima de tudo, abaixo de nada, nem mesmo de Deus. Ele puxou isso, esse canto. Mas a tropa respondeu o seguinte: Brasil acima de tudo, abaixo de nada, somente de Deus. O cara ficou bravo. Ele foi para frente da tropa então e fez um discurso fanista, no melhor estilo positivista, sobre por que morrer pela pátria, do valor da bandeira, de como nós éramos soldados e o soldado cumprir dever e etc. E puxou de novo o Brasil acima de tudo, abaixo de nada, nem mesmo de Deus. E a tropa cantou Brasil acima de tudo, abaixo de nada, somente de Deus. E foi muito interessante aquela experiência, porque por mais amassada que estivesse a tropa, e estava naquele dia em específico, ela não arredou o pé para o seu comandante, que desejava vê-la colocar a pátria no lugar de Deus. Então, a partir daquele dia, nunca mais eu vi nenhum oficial puxar esse tipo de canto. Sempre que eles puxavam esse canto, era somente de Deus no final. E foi então uma tentativa ao longo de todo o tempo que eu estive lá que eu vi eles fazerem uma tentativa dessas. Além do mais, os praças então até subtenente, né? Eles eram, ou seja, soldados, cabos, primeiros, segundos e terceiros sargentos, eram de um grande nacionalismo que não era positivo, não tinha nada de positivo, e nem sabe o que é positivismo, certo? Eles eram, como muita gente aqui também não sabe o que é positivismo. Pergunta, mas nem sabe o que é. E eu vou falar um pouco dele depois, mas vamos tratar primeiro se o exército é maçônico. Então, aí entre os praças, né, que são os que eu mencionei,
Era muito diferente o negócio. Para vocês terem ideia, em toda a guarita de sentinela tinha um sigma, feito com a baioneta. Isto é, o sentinela não tendo o que fazer na hora, matando o tempo para o tempo não o matar, fazia isso com a baioneta na parede. E eu lembro que eu era ingresso do movimento integralista, tinha ingressado há pouco tempo, e aquilo me chamou muito a atenção. E eu conseguia conversar sobre integralismo com cabos, soldados, sargentos, e eram super interessados nesse tipo de coisa. Um deles até chegou a sugerir que a gente fizesse uma palestra sobre isso. Eu consegui, aliás, eu lembro disso, que eu consegui com que com que a gente pudesse fazer uma palestra sobre integralismo dentro do anfiteatro lá que tinha, não é, do teatro que tinha lá dentro, lá não é teatro o nome, auditório, nesses auditórios aí que tem em toda a universidade, dentro do quartel tinha um auditório também. Eu consegui para fazer uma palestra lá. Na época eu era ingresso da Frente Integralista Brasileira, eu procurei o núcleo, falei disso, mas o núcleo não disponibilizou ninguém para ir fazer essa tal palestra. Acabou que não teve, mas eles cederam espaço para isso. Né? Agora, então, entre os soldados, todos cristãos, muitos evangélicos, muitos católicos, etc., nada de nada de maçonaria, nada, absolutamente nada disso. Os oficiais, entretanto, como eu disse, são inclinados. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem um grupo, não um núcleo, muito nacionalista, né, que se reúne periodicamente e que conversam sobre assuntos relativos à pátria, o Estado, o poder, a economia, etc. E que eu sei, e todos sabem, que o dirigente é totalmente maçom, totalmente maçom. Mas muitos dos que frequentam o clube não são maçons. Né? E o próprio não é uma má pessoa naquilo que ele aparenta ser. Né? Até onde nos é possível conhecê-lo, ele parece uma boa pessoa, conversa bem, etc. Então, por isso que eu digo que é muito complicado essa situação, porque o verdadeiro maçom se oculta dos olhos dos outros, né? Também nunca ouvi falar que é maçom, mas todos ao seu redor dizem que o sujeito talvez nem seja. Vai vendo. Enfim, mas existem então essas coisas, né? E é um grupo esse clube, que particularmente gosta muito do exército mesmo. Então, aí já tem uma coisa. Muitos militares oficiais, eles enxergam a maçonaria como um clube. Como um clube social, como um lugar que eles vão para bater papo, socializar e etc. Né? E não se questionam a respeito de uma possível imoralidade daquilo ali, porque eles não ouvem falar de imoralidades ali. Como que não ouvem falar de imoralidades ali? Eles já nem percebem mais a coisa como erradas, né? É como a água para o peixe, né? Não parece uma coisa errada o fato deles se reunirem, secretude, esse tipo de coisa, já não parece mais errado. É uma conversa onde eles vão adquirindo amizades, etc. Então, para eles é um clube. Eu tenho a impressão sincera que é um clube, inclusive, em decadência, tá? Porque eu não tinha, por mais que eu possa dizer que os oficiais é que eram interessados nesse tipo de coisa, eu não posso dizer que era a maioria, não. Tinham muitos que sabiam que seus superiores eram da maçonaria e não gostavam, né? Não gostavam no sentido de não dar valor, não é que conheciam e por conhecer não gostavam, mas não davam valor no negócio, né? Mas houve ocasião também de um general da reserva que veio fazer uma palestra. Eu não me lembro, era um ambiente integralista que ia ter integralistas. Depois esse general ficou muito famoso, mas na época não era não, e ele tinha acabado de sair do exército. E aí eu chamei alguns oficiais meus daquela época, falei, vamos lá, assistir o general fulano em tal lugar. E eles responderam, olha, se ele fosse bom, ele não tinha saído do exército e tal. E aí, conversando aqui e acolá, eu percebi que aqueles generais tinham uma certa desconfiança desse outro, entre outras coisas, com certeza, por causa de alguma coisa relacionada à maçonaria. Bom, mas então essas são experiências relativamente particulares. Agora, se o exército é todo maçom, então é uma coisa absurda. Né? Eu conheço oficiais que simplesmente ficariam mordidos de raiva porque conhecem a maçonaria, e se você falar para eles a respeito disso, eles falar que ele está na maçonaria, etc., ele vai ficar mordido de raiva com você, entendeu? Porque não são, isso não é verdade.
Agora, será que o exército brasileiro é positivista? Bom, a maior parte das pessoas que me perguntam isso não sabem o que é positivismo, né? Elas entendem muito superficialmente o que é o positivismo. Tem inclusive um livro aí desses que vai sair nas próximas semanas, né, que se chama Integralista Positivista, que é um livro escrito por mim para refutar justamente aqueles que enxergam positivismo no movimento integralista. E outros que enxergam positivismo no exército, outros que enxergam positivismo na igreja. E de fato há resquícios de positivismo em muitos lugares, mas até onde é a grande pergunta, o negócio é um resquício positivista mais do que uma coisa natural que o positivismo meio que se apropriou, né? Por exemplo, quase todo o culto fanista que o exército brasileiro tem na, pelos símbolos nacionais, pelas personalidades nacionais, né? Ele é uma coisa que é um instrumento que o positivismo usou grandemente para usa grandemente para dar às massas populares uma noção, né, principalmente considerando as analfabetas, por exemplo, dar a elas uma noção de moralidade cívica, né? Então eles cultuam grandes personalidades. Se você pegar lá o calendário positivista, você vai ver que tem várias personalidades, entre elas personalidades bíblicas, né? Então, e agora eu pergunto o seguinte: esta é uma prática em si ruim ou não? Bom, eu acho o seguinte, veja, quando você pega, eu já vi muitas vezes isso, os primeiros desenhos lá, os ícones e os quadros, etc., que a igreja fazia para representar santos, mártires e momentos da igreja, ela não existia positivismo é do começo do século XIX, né? Não existia positivismo. Mas o argumento era justamente esse, de atrair, fazer uma porta para Deus, né? Claro, é bem diferente, porque você pode ter a bênção num ícone, por isso ele ter mesmo uma espiritualidade nele, etc. Mas quando você pega o ufanismo do exército ali, que pelas personalidades cívicas, ele é meio que uma porta para a moralidade, para a civilidade positivista, né? Então, olha só, o Moisés está dizendo que o positivismo é bom. Não, eu estou dizendo que existe uma característica que o positivismo se apropriou, e hoje vocês estão chamando isso, tratando isso como se fosse positivismo. Mas não é, cara. Você fazer uma bela paisagem para representar, ou você fazer uma coisa que te leve a pensar em Deus, como é uma imagem, qualquer coisa, etc., te leve para um outro lugar, remeta um valor, né? Isso não é uma ideia essencialmente positivista, tá? Quando você pega o apego que várias religiões têm por determinados símbolos, acho que toda religião tem apego por certos símbolos, horas. O positivismo tem apego a certos símbolos, né? Cultua certos símbolos cívicos. Ele nem percebe que ele está cultuando símbolos cívicos e por isso talvez eles pequem, eles erram, né? Talvez não, eles erram quando fazem isso, né? Mas de uma certa forma eles estão a mecânica da coisa ainda está ali igualada no sentido de que eles se apropriaram de elementos que existem, simples assim, se apropriaram. Olha, isso é uma mecânica que é interessante, vamos usar, né? Então a grande pergunta é: isso é negativo? Você acha terrível isso? Isso é inconcebível, né? Então aí há uma questão interessante a se pensar. Outro aspecto do positivismo é ele ter, como o positivismo tem a ideia de se livrar das causas primeiras e finais de todas as coisas, porque o positivismo crê que você só pode, e crê mesmo, tá? O próprio Comte admite isso, que eles têm um dogma que é da inalterabilidade das leis naturais. É um dogma, isso, para os positivistas. Então eles creem que você só pode falar de verdades em questões muito pontuais. Isto é, eu sei que se eu misturar esse elemento vai dar tal elemento. Então, como há uma inalterabilidade nas leis, nas leis que fazem que regem os elementos, você sempre sabe que vai dar aquele terceiro. Então, isso é uma verdade. A verdade só pode ser conclusa a partir desse tipo de coisa, o que gera o relativismo moral e etc. A longo prazo do positivismo.
Então, outra característica que se acentua por conta disso é o espírito tecnocrático, né? É o seguinte, você tira a parte moral de todas as coisas, né? Porque isso versa sobre coisas que são elevadas e intangíveis, e você eleva o espírito tecnocrático, né? Que é o de, por exemplo, os passos para o fábrico de um produto, de uma determinada coisa. Eles vão ser sempre os mesmos, é uma técnica. E ali você tem uma verdade. Né? Então, essa verdade que você extrai disso é uma dos poucos tipos de verdade que você pode extrair do mundo. De modo que, por que espiritualistas e comtistas, positivistas são inimigos? Ora, porque o Comte, para além do seu próprio dogma, para além da sua própria fé, ele rejeita todas as outras, né? Como se ele tivesse descoberto a lei da verdadeira ciência, a verdade da verdadeira ciência, que consiste nessa inalterabilidade dos elementos, né? No fato de que a verdade está em coisas bem palatáveis, ali vamos dizer, na maneira como as coisas se relacionam na natureza. Né? Se eu misturar este e aquele, vai dar nisto aqui, sempre. Então isso é uma verdade. Né? Enfim, eu esmiuço muito mais isso no livro em questão, que é sobre o integralista positivista, porque nós sofremos também a acusação de sermos positivistas, talvez por conta desse aspecto, né, de nós termos tido uniformes, termos, tem símbolos, né, que o sigma, a nossa bandeira, né, e não é tudo que. E no nosso caso, por isso que o Plínio Salgado, inclusive, dizia que o nacionalismo não é o simples culto da bandeira e do hino nacional, né? Porque é uma crítica ao tipo de nacionalismo ufanista, que é um nacionalismo esvaziado, né? Então, veja, a frase ordem e progresso que tem na bandeira nacional, ela já é uma frase positivista. Né? Porque para o Comte, sem ordem não havia progresso. Então era necessário estipular ordem e, enfim, você teria progresso, porque a ordem ela ajuda a organizar as pessoas, as coisas, num estado de calmaria, vamos dizer assim, de harmonia, porque só nesse tipo de estado é capaz de nascer conhecimento verdadeiro. No estado de briga de todos contra todos, onde não há harmonia social, no meio de um monte de anarquias, você não consegue a harmonia necessária para o progresso. Né? Enfim, então essa frase foi parar na bandeira republicana do nosso país. No começo, o exército brasileiro fora muito positivista e via como uma. E a gente está falando então de fins do século XIX, porque o pensamento do Comte não foi imediatamente tão promotor de entusiasmo como as pessoas pensam, não. Né? Mas, então, o que acontece é o seguinte, quando é feita a instauração da República, com certeza o nosso exército foi assimilando uma série de pensamentos positivistas, que em maior ou menor medida se instaurou nele, e resultou em algumas coisas que as pessoas criticam, que eu acho meio esquisitas essas críticas. Né? Primeiro, o exército ficou muito tecnocrático. Ora, e o que seria o exército não tecnocrático? Né? Ora, as pessoas que geralmente criticam, chamam o exército de positivista e maçônico, são as mesmas pessoas que foram pedir intervenção militar na frente dos quartéis. E aí ficam tristes porque o exército não fez nada. E falam que é porque o exército é positivista, é maçônico, por isso que não fez nada. Não, o exército positivista, esse mesmo exército positivista e maçônico, ele é desde que da instauração da República e antes, meu amigo. Entendeu? Desde a restauração da República e antes. Então você tem que pensar que todas as ações do nosso exército até hoje foi o exército positivista que fez, cara. A Revolução de 30 foi o exército positivista que fez. A Guerra de Canudos foi o exército positivista que fez. A Segunda Guerra Mundial foi o exército positivista que fez. Então, se você está vendo a Revolução de 1964 foi o exército positivista que fez. Então eu preciso saber o seguinte: o que você quer dizer com o exército positivista ser. O que você quer dizer quando você diz isso? Né? O exército é positivista, quer dizer que ele é pacífico? Que ele não toma atitude? Está enganadíssimo, cara. O exército brasileiro sempre tomou atitude na história, quando eu acho que muitas vezes não deveria ter tomado atitude alguma. Né?
O exército brasileiro atrapalhou grandemente a história cívica do nosso país, do desenvolvimento da maturidade política do nosso país, de tanto que se meteu na nossa história, né. Assim, apesar de participações louváveis na história do nosso exército, como foi a participação do nosso exército na Segunda Guerra Mundial, a gente tem episódios, assim, vergonhosos, cara, vergonhosos. Pra vocês terem ideia, a Farroupilha, por exemplo. A Farroupilha, a Grande Guerra Civil, né, do Rio Grande do Sul, etc., ela não era ela não era de caráter separatista a princípio, mas ela ficou, depois de que o Bento Gonçalves passou um período de prisão lá, não sei qual que foi a ideia, e travou contato com a maçonaria. E a maçonaria era uma das mais interessadas em fazer a América Latina virar um monte de republiqueta. Então foi aí que o Bento Gonçalves ficou separatista, meus amigos. Quem nos conta isso é o Gustavo Barroso. Podem procurar. Agora, em qual livro ele conta, se virem, meu amigo. Ele tem 500 livros, eu li todos há anos atrás. Então, me desculpem, não tenho a menor ideia. Mas conta. Então, vejam, na Farroupilha, nós não estamos falando de república, né? Quando vem Floriano Peixoto, né? E Floriano Peixoto, que batizou lá Florianópolis, né? Então, se você for parar para pensar, várias barbáries que aconteceram no nosso país foram de protagonismo militar. É que essa geração aí que foi pedir intervenção militar, ela não sabe, mas na verdade o nosso exército, ela se entristeceu com o fato do exército não se voltar contra o poder constituído em favor deles. Mas modo geral, o nosso exército tem poucas histórias de insurreição contra o poder constituído. A maior parte das vezes eles são o poder constituído e viram armas contra o povo sem nenhum problema. É só você procurar aí, né? Há um texto muito bom do companheiro Sérgio de Vasconcelos, naquele livro dele, O Integralismo, um Novo Paradigma, que estava até rolando aqui, eu talvez pegasse ele para dar uma olhada. Mas ele fala de todas as vezes que o exército brasileiro, é o volume 1, todas as vezes que o exército brasileiro agiu contrário à lei e à ordem. E foi muitas, viu, minha gente? Foi muitas. A Revolução de 1930, por exemplo, né? O que justificou efetivamente a Revolução de 1930? A República Velha. Olha, sinceramente, não havia nada que justificasse aquilo, a não ser na boca dos vitoriosos, né? Então, na verdade, é o seguinte: vocês conhecem a história pela boca dos vitoriosos, né? E o exército pode falar que ficou do lado da lei e da ordem, mas em várias ocasiões na história ele estava contra a lei e a ordem, né? Então eu disse tudo isso para que vocês vejam o seguinte: o que é que vocês querem dizer quando vocês dizem o exército é positivista? Querendo falar da inação dele, né? Não, na verdade, esse foi um dos poucos momentos históricos em que o exército evitou agir, né? Evitou agir. E olha que não evitou tanto assim, não, né? Não evitou tanto assim, não. Se você pegar outros contextos, ele foi completamente incisivo, completamente fator determinante em mudanças históricas das mais grotescas, a começar pela instauração da República, que foi um golpe, isso aí não resta a menor dúvida, né? Então todo o nosso país é feito por isso, né? Eu achei aqui o livro, vou partilhar com vocês uma pequena leitura, né? Porque vou até pôr meus óculos, que eu não coloco por causa da luz que vai atrapalhar aí vocês, né? Então é muito interessante, porque é uma carta, né? É o capítulo 28 do livro Integralismo, um Novo Paradigma, do companheiro Sérgio de Vasconcelos. Então ele põe uma missiva que ele fez, uma carta que ele fez ao general Torres de Melo, né? E aí ele começa da seguinte maneira: ouçam isso, tem que ler para vocês, porque não é brincadeira. Olha só: sou profundo admirador do seu relevante trabalho em prol da pátria, que venho acompanhando, inclusive recebendo diariamente no meu e-mail seus esclarecedores documentos.
No início de 2012, o senhor brindou-nos com uma brilhantíssima resposta à jornalista Miriam Leitão, que ganhou imensa repercussão no mundo virtual, sendo reproduzida em várias dezenas de blogs e recebendo inumeráveis elogios, o que certamente deve ter deixado a caterva comunista bastante perplexa. Pretendi já naquela época tecer umas breves observações ao seu magnífico escrito, mas não o fiz e agora, serenada a merecidíssima reverberação do seu artigo, resolvi publicar as considerações que o mesmo me suscitou sobre a presença militar na história nacional. Aí, vejam aí, hein? Vai começar. Eu acho isso aqui que prestem muita atenção, todos vocês. Vale a pena, cada palavra vale a pena. Vamos lá. O senhor, na sua excepcional resposta à citada jornalista, nos dá a impressão de que os militares tiveram um papel secundário na vida nacional, indo a reboque das maquinações civis, o que não posso concordar. De forma alguma podemos amesquinhar a participação das Forças Armadas na história da pátria. De fato, foi a atuação do Duque de Caxias e de outros militares de igual envergadura intelectual e moral que impediram que o separatismo lacerasse o corpo da pátria. Hoje, que as mesmas forças centrífugas se fazem sentir, também estipendiadas pelo mesmo capitalismo financeiro internacional, que financiou as revoltas separatistas ao tempo do Império, pergunto: terá o Brasil soldados da fibra de Caxias, Amazonas, Herval, Tamandaré para sustentar a integridade nacional? O senhor, como militar, está em condições de responder esta dúvida que, posso adiantar, está longe de ser unicamente minha? Querer reduzir o papel do proclamador da República, de seu consolidador, ao de indivíduos envolvidos por políticos, dentro de aspas, os políticos, é querer passar atestado de burrice em Deodoro e Floriano. A proclamação da República foi um movimento militar em que o povo brasileiro e a maioria dos políticos não tiveram qualquer participação, salvo por um pequeno grupo de republicanos que se aproveitou da situação para derrubar a monarquia, pois quando Deodoro rebelou suas tropas, seu objetivo era apenas a deposição do gabinete de Ouro Preto. Estando este e demais ministros literalmente presos no campo de Santana, o imperador então convoca Silveira Martins, conhecido pelo seu rigor, para compor um novo gabinete. E somente aí o general Deodoro ultrapassa a linha da insubordinação e trai o império que jurava defender. Foi a primeira, porém não a última intervenção militar na política. A segunda foi a deposição do próprio Deodoro pelo seu vice, o general Floriano Peixoto. Portanto, general, a malsinada proclamação da República está muito longe de ser um exemplo de respeito à lei e à ordem. A política dos governadores, ora, é o fruto sazonado da quartelada de 15 de novembro de 1889 e manteve-se à sombra das baionetas enquanto durou a República Velha, inclusive prestando-se à eleição fraudada do Marechal Hermes para a presidência da República, onde estavam os militares de bril que impugnassem tal roubalheira e garantissem a verdade das urnas nas quais for eleito Rui Barbosa. Omitiram-se, permitindo mais esse desrespeito à lei e à ordem. E como foram tratados os militares na República da Armada, na Revolução Federalista, na Revolta da Chibata? Tiveram o apoio do restante do Exército e da Marinha? Sabemos que não. Pelo contrário, num belo exemplo de como compreendiam o que era o respeito à lei e à ordem, ficaram ao lado do governo, ajudando que este rasgasse a lei e impusesse a lei que bem entendia a nação atônita.
O tenentismo jamais foi aceito pela cúpula militar da década de 20 e só não é tratado com a mesma forma desairosa que outros militares que se levantaram em épocas anteriores, simplesmente porque muitos deles participaram da vitoriosa Revolução de 30. Não fosse isso, e seriam mencionados com desdém e vergonha pelos militares de ontem e de hoje. E o levante dos 18 do Forte? E a revolta do Isidoro, em que se chegou a bombardear a cidade de São Paulo? Quem estava com a lei e a ordem? Os militares revoltosos ou os militares situacionistas? De qualquer maneira que se opine, não se pode negar que se tratava de intervenção militar na política nacional. Onde estavam os corajosos militares defensores da lei e da ordem, quando civis e militares insurrectos fizeram um tranquilo passeio do Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro e derrubaram o presidente Washington Luiz e impediram a posse do recém-eleito Júlio Prestes? O grupo militar que se revoltou não deu a mínima à lei e à ordem e o restante aderiu. Aderiu, traindo a lei e a ordem que sustentaram até a véspera. Instalara-se um governo discricionário que nomeia interventores para todos os estados, menos para Minas Gerais, e tal estado anômalo perdura até que paulistas civis e militares se levantaram em defesa da lei e da ordem. É a Revolução Constitucionalista, sim. O Brasil estava sem Constituição, onde os militares, que, segundo o senhor, sempre sustentaram a lei e a ordem, que nada fizeram para exigir do Getúlio e dos demais políticos que tomaram posse do Palácio do Catete o retorno à democracia. O Estado de São Paulo sofreu, mas deu um exemplo de civismo e se perdeu no plano militar porque o Exército e a Marinha da época pareciam achar muito natural que, em pleno século XX, o Brasil não tivesse Constituição e que a ordem fosse determinada por um governo discricionário. Ficaram leais, pelo menos dessa vez, ao grupo que assambarcara o poder em 1930. Repito, perdeu no plano militar a Revolução Constitucionalista, ganhou no político, porque Vargas percebeu que era necessário voltar ao Estado de Direito e convocou uma Assembleia Nacional Constituinte. Por acaso fizeram alguma coisa os militares, defensores da lei e da ordem, quando Getúlio pactuou com o Congresso em 1934, num autêntico golpe, pelo qual os constituintes passaram à condição de senadores e deputados federais, elegendo-o, então, indiretamente presidente da República? Nem um tirozinho? General, que raio de defensores da lei e da ordem são estes, general? Só os integralistas alertaram para as consequências funestas de tal golpe parlamentar. Fato semelhante já ocorrera no início da República, quando o mesmo tipo de barganha fez o general Deodoro da Fonseca para se perpetuar no poder, e o resultado final não foi bom, a começar pelo próprio Deodoro, que foi defenestrado pelo Floriano, mas, segundo o senhor, eles eram apenas dois ingênuos enrolados pelos políticos. E a Revolução de 1935? Né? Que fiasco a situação dos militares, hein? Sobre esse episódio, tenho já um artigo, O Integralismo e a Revolução Comunista de 1935, cuja leitura recomendo. Chegamos aqui ao ápice da defesa da lei e da ordem pelos militares de ontem, o Estado Novo. Que exemplo edificante para os militares de hoje. As velhas raposas encasteladas no catete, em cumplicidade com a cúpula militar do Ministério da Guerra, resolvem não permitir que ocorram as eleições de janeiro de 1938, afinal, vai que o tal Plínio Salgado se eleja e ponha fim à farra. Então o general carreirista, cujo nome não mencionarei por razões de higiene, vocês sabem quem é, né? Rouba descaradamente do então capitão Mourão Filho
um documento reservado da ação integralista brasileira, e o apresenta à nação como um plano comunista, que fora descoberto pelo exército. E aqui 3 pontos de exclamação. Sim, General Melo, este era o nível moral e intelectual de muitos militares de ontem, infelizmente. Com esta falsa justificativa, com total apoio dos ministros militares, se instalou o Estado totalitário no Brasil. Evidentemente, nem todos os militares eram desta mesma tibieza moral. E então começou a conspiração, que redundaria na malograda Revolução de 11 de maio de 1938. Esta, sim, uma iniciativa que visava defender a lei e a ordem por brasileiros militares e civis, entre os quais nós, integralistas. Restaurando o Estado de Direito, o retorno à Constituição de 1934, a convocação de eleições livres, a anistia política, etc. Mas de que lado ficaram as Forças Armadas? Da lei e da ordem, isto é, da Constituição de 1934 ou do totalitarismo estadonovista? É fato, ficaram do lado do Estado Novo e contra a lei e a ordem. Em 1945, o general Dutra manda o Getúlio ir veranear em Itu e, com imerecida aura de herói da Segunda Guerra, elege-se presidente da República. Só fico na dúvida quando o Dutra e os militares que o apoiavam defenderam a lei e a ordem, se quando depuseram Vargas ou quando garantiram a eleição do Dutra pelos velhos e conhecidos manejos da fraude eleitoral. Não abordarei sua simplista visão de Guerra Fria, escaparia a finalidade desta. Quem sabe noutra oportunidade. Quanto ao movimento que redundou na Revolução de 1964, ele se inicia entre civis, com total e completa omissão dos militares, salvo por honrosas exceções de praxe, com as marchas da família. Havia uma opinião pública favorável à deposição de Jango, mas os militares até 30 de março eram janguistas. Digo defensores da lei e da ordem. Então, um militar de verdade, cansado da lassidão das Forças Armadas, saiu de Juiz de Fora e marcha para o Rio de Janeiro e dá início à Redentora. E então vieram as adesões de outras unidades militares, começando pela mais importante, o Primeiro Exército. Registre-se o nome do militar autêntico patriota e não um reles carreirista fardado, General Olímpio Mourão Filho. Mas, infelizmente, sempre há um mas. A Revolução de 31 de março de 1964, uma autêntica contra-revolução, cuja finalidade era garantir a lei e a ordem, preservando a democracia, o Estado de Direito, que os comunistas em breve destruiriam com a implantação do Estado totalitário bolchevista, acabou por atentar exatamente contra a lei e a ordem, fechando o Congresso, mandando às urtigas a Constituição de 1946, abolindo os partidos políticos, fazendo cassação inúmeras, convocando uma nova Constituinte que redigiu a Carta de 1967, reformulada discricionariamente pelos militares de 1969. Enfim, todo um cortejo de medidas que tiveram como consequência final o Brasil que temos hoje. Esqueci que para o senhor a culpa é sempre dos civis. Os militares continuam ingênuos como Deodoro e Floriano. Os militares são democratas? Foram democratas quando derrubaram o gabinete de Ouro Preto? Foram democratas quando mandaram o Deodoro para casa? Foram democratas quando permitiram a derrubada do presidente Washington Luiz? Foram democratas quando não tugiram nem mugiram durante 2 anos de governo discricionário do senhor Vargas? Foram democratas quando sustentaram durante 8 anos o totalitarismo do Estado Novo? Foram democratas quando fecharam os partidos e praticaram todo tipo de excesso durante o regime militar ao arrepio das mais comezinhas noções de lei e de ordem? E dizer que, abre aspas, os militares não irão às ruas sem o povo ao seu lado, fecha aspas, é uma afirmação democrática e respeitadora da lei e da ordem? É uma afirmação
Se o povo estiver autenticamente insatisfeito com o atual estado de coisas no Brasil, então que se manifeste através dos meios legais, ordeiros e democráticos existentes. Que os militares tratem de se preparar para a guerra caso o Brasil seja atacado e deixem o povo a responsabilidade da condução da vida política nacional. Finalizo, General Torres de Melo. Creio ter demonstrado com fatos inquestionáveis da história do Brasil que sua tese não se sustenta. Desde 15 de novembro de 1889, os militares do Brasil têm violado constantemente a lei e a ordem, pois, tendo usurpado o poder moderador do imperador, estão condenados a interferir constantemente na política e sempre que o fazem é um desastre. Por favor, continuem seus quartéis pelo bem do Brasil, Anauê. Bom, isso foi escrito então, pelo companheiro Sérgio de Vasconcelos nesse livro esplendoroso que é Integralismo Novo Paradigma. Vejam vocês. Tá aí, melhor resumo eu não poderia fazer, né, dessa situação militar no Brasil. Então, quando você fala o exército brasileiro é positivista, o exército todo é o mesmo exército, cara. O mesmo exército. Fala-se do positivismo como se ele fosse uma praga, mas uma qualidade do positivismo foi tirar o pioneirismo, a intenção pioneira política das forças militares e deixá-las mais tecnocráticas, mais profissionais na atividade da guerra. O que quer dizer isso? Quer dizer que os militares que trabalham com os blindados, eles são excelentes para trabalhar com os blindados, os que trabalham com os obuseiros são excelentes com os obuseiros, os que trabalham com metralhadoras são excelentes com metralhadora e ficam ali insistindo nisso. Discutir política, deixe para os civis discutirem. Tá certo? Só que não é verdade. O nosso exército não faz isso. Nosso exército ele tem opinião política e creio que ele devesse expressar essa sua opinião política não pelas armas, de modo nenhum, mas simplesmente por uma corporação que lhes desse ouvido e tivesse uma câmara corporativa que pudesse ouvi-los junto com as outras classes do nosso país, né? Desde do operário mais simples, né, até as Forças Armadas. Então o Brasil não tem esse meio para poder ouvir os militares de outra forma. Porque opinião política eles sempre tiveram, eles sempre vão ter. Poder para reagir eles sempre tiveram, mas não me venha com essa de que o exército de hoje é diferente do de ontem, que ele é mais pacífico porque ele é positivista. Isso que eu li, todo esse exército era positivista, meu irmão. Todo esse exército era positivista, né? Então não me venha com essa, né? É o mesmo exército, nada mudou. Né? Então, ao contrário, uma matéria uma coisa de a se louvar no exército, a se louvar, isso a gente tem que reconhecer. A se louvar foi a não intervenção nessa circunstância em que as pessoas se reuniam e pediam intervenção. Acreditem, vejam como o PT, junto com o STF, estão dia após dia tropeçando nas próprias pernas. E mais cedo ou mais tarde vão cair, né? A direita dentro de aspas, mas a oposição está cada dia mais ganhando espaço. Se nós tivéssemos tido uma intervenção militar ali, preparem-se para 20 anos ou mais debaixo da bota. Então foi um verdadeiro ganho político que o exército não tenha saído dos seus quartéis para ocupar os poderes cívicos da nação. Por pior que eles estejam, tá? Porque uma coisa que nós temos que aprender enquanto comunidade nacional, enquanto brasileiros, é defender a nossa vida política como se exército fôssemos, né, mais cívicos. Né? Nós devíamos ter o denodo, o garbo de estar dispostos a dar a vida, nós civis, para salvar a democracia. Né? E não é isso que está acontecendo. Nós vemos como dioturnamente o senhor Alexandre de Moraes rasga a nossa Constituição sem o menor pudor. Né? Se vocês vão no obelisco lá do Ibirapuera, onde tá enterrado os mártires, os soldados da Revolução de 32, tem uma laje onde está escrito uma frase belíssima, que eu não vou saber reproduzir inteira ou da maneira correta, mas está escrito que deram suas vidas para que o Brasil tivesse seu nome inscrito entre as nações democráticas, através da Constituição, uma coisa assim. Né? E é de fato, né? Entre as nações democráticas, através da Constituição. E o que está sendo feito com a nossa Constituição hoje? Né? Então vejam,
existe mais positivismo, posso dizer para vocês, naqueles que estão pervertendo a lei atualmente, do que no próprio exército. Tá me entendendo? Mais positivismo quem está pervertendo a lei do que no próprio exército, porque eles estão vendo as coisas com olhares imediatistas, utilitários. Bom, então, essas foram algumas reflexões, ficam aí para os companheiros. Pelo bem do Brasil, Anauê.